Amém. Graça e paz a todos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos renovado a cada dia. A tua graça, Senhor, o teu favor tem nos alcançado, Pai. E que nessa terça do transbordo, Senhor, nós vamos ouvir as maravilhas que o Senhor tem feito nessa igreja, em nossas vidas, Pai. Por isso nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. E que possamos, Senhor, que possa, Senhor, esse transbordo de hoje, Senhor, como uma semente em cada coração, como esperança para cada um de nós. Porque somos a tua testemunha, Senhor. Por isso te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia. E nós declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. E possamos, Senhor, estar aqui, porque nós cremos num Deus que vive e que está presente em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Abençoa essa pessoa que vai transbordar, e que ela venha, Senhor, com muita alegria no coração e paz, e possa, Senhor, contar aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Graça nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Zita Guimarães, o nosso Deus é bom. E hoje, gente, vocês sabem, meu coração bate mais forte. Hoje batendo um pouco mais, hein? Porque é com muita alegria no meu coração que eu amo ouvir, que o Senhor me ensina através das lutas, dos desertos, das alegrias, como o Senhor tem me ensinado através do meu presente de Montes Claros, minha pastora Tanuri. Então vem para cá, Cíntia Tanuri, porque o transbordo é com você. E eu já estou aqui de camarote para ouvir as maravilhas do Senhor. Vem para cá, minha irmã. Bom dia, graça e paz a todos. Gratidão por mais uma vez estar aqui junto com vocês, nesse lugar que o Senhor separou, escolheu, né, para nos ajuntar, para trazer tanta cura sobre as nossas vidas. Obrigada, Mônica Souto, por esse acolhimento. E hoje eu quero falar sobre a cura que está no processo. O processo que às vezes é tão difícil, tão doloroso, que às vezes a gente não compreende. Meu Deus, por que está tudo isso acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Processo que muitas vezes foge da nossa compreensão mesmo e assusta, mas também há cura, libertação, transformação, alinhamento, posicionamento no processo. Durante a caminhada, o Senhor vai tratando em nós aquilo que precisa ser alinhado ao coração dele, à vontade dele. E isso vai nos trazendo cura. E hoje eu quero falar sobre a cura que o processo que eu estou vivendo está trazendo para a minha vida. Eu quero falar sobre a dor do chamado e a cura que vem no processo. Eu já tive aqui em outros transbordos e eu já contei para vocês, né, das feridas na jornada, no chamado ministerial, naquilo que eu vivi dentro do contexto igreja e, e como isso abalou a minha vida em um tempo da minha vida, especificamente no ano de 2019. Então, eu fiquei ali 2018, 2019, 2020. E aí eu conheci aqui a Sala do Transbordo, entrei, né? Comecei a participar e começou esse processo de cura na minha vida. Começou ali, no ano de 2020, esse processo de cura, 2021. E hoje eu estou aqui e eu quero falar desse tempo que eu estou vivendo hoje, de toda cura que Deus tem trago na minha vida, nesse processo, dentro do meu chamado. E que foi aqui nessa sala que começou, e nesse ano, no aniversário da nova família, quando eu estive aí no Rio de Janeiro, especificamente, né, no dia do aniversário mesmo,
o dia da consagração pastoral, onde foram consagrados os pastores ali na Nova Família. Pastor Tiago, pastora Erlane, pastor Tomás, pastora Juliana e eu. E o que aconteceu ali, hoje eu estou bem chorosa, gente, acho que vai ser difícil, vocês vão ter paciência aí comigo para falar. Foi algo que impactou muito a minha vida. E eu separei alguns textos aqui, que foi o que o Senhor tratou comigo nesse período, e eu quero ler para vocês aqui, João, capítulo 21. Ele fala da pesca maravilhosa. A gente tem na Bíblia duas pescas maravilhosas. A primeira pesca, a gente vai ler lá em Lucas capítulo 5. Lembram-se de Pedro, né? Depois de ter pescado uma noite inteira, eu vou contextualizar aqui antes de ler o versículo para vocês. No capítulo 5 de Lucas, a gente vai ler essa narrativa toda. Pedro, depois de ter pescado a noite inteira, tentado pescar, né? Não pegou peixe nenhum. Ele volta para a praia frustrado, ele está lavando as redes. Jesus vê o barco de Pedro e outro barco que estava ali também. E Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Jesus começa a ministrar para a multidão. Depois Jesus diz para ele, ó, volta lá no mar, lança a rede. Pedro vai dizer para Jesus, né? Mas Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu tentei pescar a noite inteira, não tem peixe lá, né? Não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou. E Pedro vai, lança a rede e acontece a pesca maravilhosa. Aquela rede se enche de tantos peixes ao ponto da rede quase se romper. E é preciso Pedro pedir ajuda para o outro barco, para vir ajudar, porque senão o barco, os dois barcos quase vão afundar de tanto peixe. Lembram-se dessa história? A pesca maravilhosa. Mas no versículo, em Lucas 5, né? No versículo 8, vai dizer assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pescador, eu sou um homem pecador. Mas aqui Jesus também vai dizer com ele, vai dizer para eles, né? A partir de agora, eu farei de vocês pescadores de homens. Você agora não vai ser só pescador de peixe, Pedro, vai ser pescador de homens. Então foi assim o chamado na vida de Pedro. Ele estava ali pescando, era a profissão dele, era o que ele fazia. Jesus faz aquele milagre, não foi para alimentar uma multidão, não foi para suprir uma carência, foi para entregar o chamado de Pedro. Aqueles peixes vieram ao barco daquela forma maravilhosa, como o texto diz, para que o Senhor pudesse entregar ali o chamado de Pedro e dizer: eu vou fazer de você, deixa tudo e segue-me, porque agora eu vou te fazer um pescador de homens. E o Senhor falou comigo muito nesse texto. Pedro largou ali as redes, Pedro seguiu Jesus. Pedro viveu tantas coisas com Jesus. Pedro viu Jesus curar, libertar, multiplicar outros pães e peixes e alimentar multidões. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Pedro ousou sair do barco e andar também sobre as águas. Quanta coisa Pedro viu caminhando com Jesus, provou, experimentou, teve experiências sobrenaturais, poderosas. Mas Pedro, na hora da crucificação de Jesus, ali quando ele estava sendo julgado, Pedro teve medo. Pedro negou. Pedro fugiu. Pedro se escondeu. Mas é tão lindo que mesmo na frustração, né, do chamado, e às vezes é assim com as nossas vidas, e foi assim com a minha. Eu andei com o Senhor, eu ouvi o chamado do Senhor, eu servi ao Senhor no ministério, mas as dores, as frustrações no ministério me fizeram parar, paralisar.
e eu retrocedi. E no capítulo 21 de João, vai ter outra pesca maravilhosa. Jesus já tinha ressuscitado, ele tinha aparecido algumas vezes, ele vai aparecer de novo agora na praia. Na mesma praia que ele chamou Pedro. E é tão lindo ver isso, porque Deus faz isso conosco. Ele volta para nos buscar. Ele volta para reativar o nosso chamado. Ele volta para dizer, olha, doeu, foi difícil, você ficou com medo, você fugiu, mas eu estou aqui. Vamos recomeçar. E no verso 17, está escrito assim, João capítulo 21. Disse-lhe terceira vez a Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque terceira vez o Senhor lhe perguntava, ama-me? E disse-lhe Pedro, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, então apacenta as minhas ovelhas. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, em julho, eu sabia que o Senhor, ele ia fazer algo ali na minha vida. Quando Mônica me entregou o convite para ir ministrar lá na Nova Família, no dia da consagração pastoral, eu senti uma alegria muito grande, uma honra muito grande, um pavor, um medo muito grande também da responsabilidade, né, Linda Laura, de levar a palavra nesse dia. Mas em todo o tempo o Senhor estava falando comigo que ele ia tratar algo muito profundo no meu coração, mas eu ainda não tinha dimensão exata do que seria. E o Senhor começou a trabalhar em mim com uma canção da Tamires. A Mônica abriu a sala hoje com uma outra canção dela, mas o Senhor começou a trabalhar em mim através de uma canção. Deus fala muito comigo através dos louvores. E foi com uma canção que tem o título Dai-me ouvidos para te ouvir. E ela fala, dai-me ouvidos para te ouvir, um coração para te obedecer. O refrão da música fala sobre isso. E Deus começou a falar muito comigo sobre isso. A obediência, a ouvir a voz de Deus, ao chamado. Obedeça. Sabe, muitas vezes, a primeira impressão do chamado, a primeira coisa que o chamado nos causa é medo. É vontade de fugir mesmo, porque a visão do chamado é sempre maior do que você. A visão do chamado é sempre maior do que eu e do que você. Quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus nos chama para um propósito, a gente olha e fala, não vou dar conta. Não tem como, Senhor, é muito grande para mim. A gente olha para a nossa incapacidade. Lembra de quando Deus chamou Moisés? Moisés falou, não, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua, como que eu vou? A gente sempre vai dizer, Senhor, eu não posso, eu tenho essa dificuldade, eu não tenho capacidade intelectual, conhecimento teológico, eu não tenho força, eu tenho um problema de saúde, o meu marido, né, ele ainda não é convertido. Enfim, a gente vai achar uma desculpa para dizer, nossa, eu não sou capaz. E está aí a confirmação de que o chamado é de Deus, porque Deus não precisa da minha capacidade nem da sua para cumprir o chamado dele. Deus não precisa da minha performance, da sua, do meu conhecimento intelectual ou qualquer outra coisa, porque ele precisa apenas da nossa obediência e da nossa dependência nele, porque é ele que vai fazer para que o nome dele seja glorificado, porque ele, se ele nos chama, nos acharmos bons demais, preparados demais, capazes demais, a glória não será dele, será nossa. Eu fiz na minha força, eu fiz na minha capacidade intelectual, no meu conhecimento teológico, na minha força física,
o Senhor. É por isso que ele usa os improváveis. Deus gosta de usar os improváveis, os que não são pão. Já viu que muitas vezes você vai ouvir alguém cantando e aquela pessoa nem tem técnica vocal, ela nem é tão afinada, mas você vai sentir uma unção, uma presença de Deus quando ela adora, porque Deus entregou aquela unção específica. Você vai ver, às vezes, alguém pregando, você vai dizer: nossa, tem gente que conhece muito mais da Bíblia, sabe muito mais, mas não tem o chamado. Porque quando Deus chama, Deus não olha a capacidade humana, Deus vê o coração. Lembra de quando ele escolheu Davi? Samuel olhou para o irmão de Davi: é esse. Olha que homem forte, que homem preparado, que homem capaz. Mas o Senhor diz: não é ele. Eu não o vejo como você, Samuel. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E às vezes a gente vê alguém improvável no altar e a gente diz: mas essa pessoa, sim, porque é este que vai glorificar o meu nome, que vai saber que não é pela força dele, pela capacidade dele, mas é pelo que o Senhor fará. E a glória será do Senhor. E Deus só quer um coração que possa obedecê-lo. Então a visão do chamado é ser maior do que nós. E é por isso que ela nos assusta. E Deus, então, ele quer gerar em nós dependência, disposição em obedecer. E ele nunca nos conta o que vai acontecer. A gente não sabe o processo que a gente vai passar. Quando Deus nos entrega um chamado, a gente não sabe dos obstáculos, as pedradas que vão vir, as dores, nem a colheita, nem os frutos. Quando o Senhor falou com Pedro: vai lá e lança a rede de novo do lado direito, ele tinha uma palavra, mas ele não sabia que a rede ia voltar tão cheia de peixes ao ponto dele não conseguir trazer sozinho, de ter que chamar o outro barco para ajudá-lo. Mas Deus não contou para ele, Jesus não contou isso para ele, para que a expectativa de Pedro não estivesse no resultado, mas sim na causa, na obediência. Ele foi obedecendo, porque na cabeça de Pedro ele dizia assim: eu cheguei de lá agora, não tinha peixe, mas porque você está falando, Jesus, eu vou obedecer. Foi na obediência, através da obediência, que veio o resultado da pesca. Mas se o meu coração e o seu coração estiver no chamado, na motivação errada, é porque eu vou pescar muito, vai vir muitos peixes, vão vir muitas almas, vai vir um reconhecimento. Nada vai dar certo. A nossa motivação tem que estar na causa, a causa do nome de Jesus. Eu e você, chamados para glorificar o nome de Jesus, para levar o nome de Jesus a outros, para expandir o reino, porque aí, se a gente for, ainda que a gente pegue um peixinho, ainda que a sua vida inteira seja gasta, para que um saiba que Jesus é o Senhor e Deus, e seja salvo, vai valer a pena, porque o nosso coração não vai estar nos resultados, o nosso coração vai estar na causa, que é Cristo Jesus, a razão, o porquê da missão. Isso vai fazer toda a diferença. Então, quando eu cheguei no Rio, eu saí daqui de Montes Claros sabendo que Deus ia tratar algo comigo. E eu tinha orado antes de viajar com uma senhora que é minha vizinha lá na roça. E eu disse para ela: o Senhor está me dizendo para me preparar. E eu cantei esse louvor, nós cantamos esse louvor ali juntas. Eu só preciso ouvir e obedecer. Ele vai tratar algo profundo em mim. Mas eu não imaginava que seria isso.
E depois, quando eu cheguei, o Senhor me falou nesses dois textos, e especificamente aqui, depois, na segunda pesca maravilhosa, Jesus repete aquilo, que ele tinha criado uma memória em Pedro. No dia do chamado lá na praia, ele criou aquela memória. Aquela pesca maravilhosa foi para que ele soubesse quem Jesus era e para que ele pudesse ouvir ali Jesus dizendo: agora larga tudo. O chamado começa, sabe com o quê? Renúncia. Larga. Larga o seu comodismo, de individualidade, de, né, você dorme na hora que você quer, você faz o que você quer. Não, agora você vai ser pescador de homens. Você vai se comprometer com pessoas. Agora você vai saber o que é amar uma alma, o que é orar, jejuar, o que é se gastar pelo evangelho. Todos que foram chamados passaram pela prova da renúncia. A sua reputação, e muitos vão falar de você. Que loucura é essa? O que essa pessoa acha que é? E você vai ter que suportar a dor da renúncia para que você possa viver a alegria do chamado, dessa alegria única de estar no centro da vontade de Deus, essa alegria incomparável, de saber que você nasceu com um propósito. E então você vai entender que apesar de todas as dores, ali é o seu lugar e não há outro. Essa convicção do chamado. Porque muitas vezes durante a frustração, as dores, as acusações, você pensa: isso foi coisa da minha cabeça. Não, Deus não me chamou para fazer isso. Mas o tempo todo o Espírito Santo ele vai testificar e confirmar isso no seu coração. E o processo da cura aconteceu, né, nesse período todo que eu estou dizendo para vocês, desde quando eu estou aqui. Vocês já ouviram outros transbordos que eu falei sobre isso. Mas ali, naquele dia, no aniversário da Igreja Nova Família, foi um selo sobre o meu coração dessa cura. Quando eu cheguei no Rio, Deus começou a falar, nós estávamos ali um dia indo no passeio, eu já contei sobre isso aqui, e o Senhor começou a falar sobre o chamado na mesa de Mônica, a gente conversava sobre isso, eu com o pastor Rogério, contei coisas que eu não tinha contado ainda, de quando eu saí da igreja, de quando eu tinha sido ungida pastora, do trauma que eu tinha só de ouvir esse título pastora. Não podia ouvir nem falar do medo, do pânico que isso me causava, por causa de tanta perseguição e tantas dores que eu sofri por causa disso. E aí, quando, naquele dia, o pastor Rogério me chamou lá na frente, né? Eu não sabia, para aquela consagração. Foi como, nesse texto que eu estou lendo para vocês, o que eu senti. Foi como o Senhor dizendo para mim: tu me amas? E foi como eu dizendo para ele, diante de todo o medo, de todo o pavor do meu coração: tu sabes que eu te amo, Jesus. Tu sabes que eu te amo. E eu ouvi dele: então apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que eu nunca senti tanto medo e tanta alegria junto, porque é um misto. Jesus, aqui nesse dia, no capítulo 21, ele faz de novo a pesca. Ele realiza de novo esse milagre. Eles não tinham pescado. Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus, né? Ressurreto. Não temos nada. Voltem lá e joguem a rede do lado direito. E eles voltaram e pegaram peixe de novo. E aí João fala com Pedro: é o Senhor, Pedro. Pedro se lança no mar, ele não dá nem conta de esperar o barco chegar na praia, ele se lança no mar
vai correndo até Jesus e chega lá, Jesus já está com um pãozinho e um peixinho na brasa esperando. Eles comem, o texto aqui diz, depois você lê o texto todo, João 21, que ninguém tinha coragem de perguntar abertamente para ele, o Senhor é o Senhor mesmo? Eles sabiam que era, mas não tinham coragem de perguntar. Até a hora que, depois que eles estavam comendo, Jesus pergunta a primeira vez para Pedro: Você me ama? E nessa terceira vez, aqui no verso 17, Pedro fica triste, porque Jesus está perguntando a terceira vez. Ele está naquele mesmo lugar do chamado, na praia, aconteceu tudo muito parecido, teve a pesca maravilhosa, mas agora Jesus tem uma pergunta muito específica para ele. A primeira vez que Jesus pergunta, ele diz: Você me ama mais do que esses? Você me ama mais do que aqueles que te feriram? O seu amor é maior do que por mim, do que a dor que você sentiu na caminhada, do que a dor das pedradas que você levou, das acusações. Você me ama mais. O seu amor é maior. E Pedro, olhando para a incapacidade dele de amar mesmo, ele vai dizer: Senhor, tu sabes de tudo, tudo. Tu sabes que eu te amo desse jeito imperfeito. Tu sabes que eu te amo desse jeito medroso. Tu sabes que eu te amo desse jeito, me sentindo incapaz. E o Senhor diz, como se o Senhor Jesus dissesse para ele: Isso me basta, Pedro. Eu só precisava ouvir essa confissão da sua boca. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E foi isso que eu ouvi naquele dia, quando o pastor Rogério foi até o lugar que eu estava sentada, porque ele me chamou e eu não consegui nem me levantar. Minhas pernas tremiam tanto que eu não conseguia me levantar sozinha para ir até o altar. E ele foi até ali, me tomou pela mão e me levou. E foi isso que eu ouvi do Senhor. Mesmo com esse amor medroso, mesmo se sentindo incapaz, vai e apacenta as minhas ovelhas. Em abril fez um ano do culto infantil aqui na minha casa. E desde quando nós começamos aqui, de uma maneira tão improvável, tantas acusações, tantas pessoas falando, mas não é um ministério de igreja, cadê a igreja dela? Ela não congrega, uma igreja lá no Rio de Janeiro, isso não existe. Um povo online lá no transbordo, o que é isso? Ninguém entendendo, mas quando Deus te fala e te entrega a visão, é para você, ainda que os outros não compreendam. Essa visão vai gerar uma convicção, que vai gerar uma obediência, mesmo que a gente não entenda. E eu dizia: eu não tenho como, pai, eu não tenho estrutura. A pesca começou a ficar tão grande, o barco não tem estrutura, vai afundar. E o Senhor diz: chama outro barquinho, pede ajuda. E vocês vieram me ajudando. A família do transbordo, a nova família. E nunca faltou lanche para as crianças. Quando eu pensei como que eu vou dar conta, nunca faltou o recurso, nunca faltou o material. Esses dias o material que a irmã Samira tinha me enviado estava acabando. Eu olhei, a caixa estava ficando vazia. De repente, a linda Laura, lá de Portugal, envia uma oferta, um recurso. Antes do material acabar, linda Laura, antes das últimas folhas serem usadas, o recurso chegou. Chegaram mais crianças, eu falei: não tem cadeira. Eu tinha falado com o Mônica: eu vou ter que comprar mais cadeira. Ainda não tinha um recurso reserva. Esse recurso que Dona Laura enviou. Tem mais cadeiras para as crianças que estão chegando. O Senhor falou comigo: não vai faltar a provisão.
não vai faltar o azeite na vasilha, ele vai se multiplicando. E eu tenho visto isso dia após dia. E hoje, apacentando, o tempo nosso está acabando aqui, mas eu entendo esse chamado. Apacentando as ovelhinhas do Senhor, os pequeninos, as crianças. A cada dia, o Senhor tem me falado. Esses dias o Senhor mandou eu ministrar sobre as crianças, dizendo para eles, dessa palavra que eles têm recebido hoje. Mas um dia eles serão adultos, homens, mulheres, pais de família, mães de família. E eles serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo para viver uma outra realidade que talvez eles não tiveram na estrutura familiar deles. Porque esta palavra está chegando para curar, libertar, salvar e transformar a vida deles. Sabe, muitas vezes o alcance do chamado nós não temos noção. Mas naquele dia o Senhor me deu um vislumbre de missionários que vão sair daqui. Pastores, pastoras. Porque essa sementinha vai germinar e ela vai produzir muitos frutos. Deus só precisa do nosso sim e obediência, ainda que com medo. Quando ele disser, tu me amas, responde para ele mesmo com medo, eu te amo, Jesus. Então podemos ir cumprir o nosso chamado. Amém? Amo vocês. Obrigada por me ouvirem nessa manhã. Eita, Jesus. A dor do chamado e a cura que vem no processo. Ai, gente, eu não sei se você consegue encher o seu coração de alegria por saber que você faz parte da cura desse processo. Você faz parte dessa cura do processo. Como é bom ser obediente. Eu lembro que a Cíntia falou uma vez para mim que talvez se eu pudesse sentir a alegria, a felicidade que era estar no centro da vontade do Senhor, com todas as pedradas, com toda a dor do chamado, com todo disse-me disse. Mas essa alegria de estar no centro da vontade do Senhor, isso ninguém tira seu. É seu, o Senhor te deu. Obrigada, Tanuri. Meu Deus, vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada por não desistir de nós, Senhor. Obrigada por esse chamado. Obrigada porque tu vem com a cura, Senhor, com refrigério na hora certa. Obrigada porque tu não nos desampara. Obrigada porque tu nos capacita. Obrigada porque a força vem do Senhor e a coragem também. Continua conosco, Espírito Santo. Continua ministrando e segurando a mão dessa mulher, como tu tens segurado a nossa todo o tempo. Obrigada, Jesus. Te louvamos e te honramos nessa manhã mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, ó, marca uma vigília, hein, Tanuri? Ó, tá pedindo aqui, vigília. Bora fazer? Bora, se você estiver junto, a gente faz. Obrigada, família. Amanhã é quarta estratégia. Eu conto com você aqui. Obrigada, minha pastora Tanuri. Deus abençoe. Obrigada, Lila. Tá gravado, você pode compartilhar. Beijo grande, família.